Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o nosso plantão de química, tá bom? Como sempre, né, os nossos combinados, a gente vai conversando e debatendo alguns temas ao longo desse plantão, e eu gostaria muito que vocês fossem interagindo pelo chat, respondendo os questionamentos, né, contribuindo com o que vocês já sabem e os que vocês já estudaram. Não necessariamente do que vocês estudaram na escola, pode ser de coisas que vocês já viram no dia a dia de vocês, que tem a ver com o conteúdo que a gente estiver abordando, tá bom? E vão colocando o nome e a turma de vocês no chat, que eu vou estar acompanhando e anotando todos os nomes e as turmas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, também mandem no chat que eu vou estar de olho. Então vamos aos nossos slides do nosso plantão de hoje. O nosso plantão de hoje, né, ele tem o tema classificação e separação de misturas, e ele é o nosso plantão de química, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema dentro de misturas, né? A gente vai falar sobre o sangue. Bom, o sangue é essa coisa vermelha, né, que todo mundo conhece, mas todo mundo conhece, mas ficam algumas coisas que não tão claras a respeito dele, que a gente vai tentar se aprofundar e refletir sobre nesse plantão, tá? Então aqui algumas perguntas. Do que é feito o sangue? Né? O sangue é uma substância pura ou ela é uma mistura? Como são feitos os exames de sangue? Então, aqui são 3 perguntinhas que eu coloquei para a gente ir refletindo e pensando nelas. A ideia é que ao longo desse plantão a gente consiga responder as 3, tá bom? Se vocês não sabem a resposta, não tem problema, mas caso algum de vocês tenha alguma ideia ou saiba com certeza a resposta de alguma desses questionamentos, ou dessas reflexões, né, podem mandar no chat que eu vou estar de olho para a gente debater em cima, tá bom? Bom, para a gente conseguir responder essas perguntas, eu acho que o primeiro passo é analisar como o sangue aparece para gente, né? Então vamos pensar em observar ele a olho nu, né? Ou seja, olhar, ver como ele é quando a gente olha sem o auxílio de qualquer aparelho, né? Por isso que a gente usa essa palavra macroscopicamente. Macroscopicamente significa que a gente está analisando no nível de olho nu, né? Ou seja, sem nenhum auxílio de nenhum equipamento, né? Não, sem o auxílio de uma lupa, sem o auxílio de um microscópio, sem o auxílio de nada. Apenas com os nossos olhos mesmo. Ele de uma bolsa de sangue é assim, né? Ele é essa coisa vermelha, viscosa, bem escuro. E a gente pode ver ele também nesses tubinhos, né? Armazenado nesses tubinhos que são os tubinhos para exame de sangue. Para exame de sangue, que todo mundo já deve estar familiarizado. Bom, então vamos analisar ele também, né? Um outro nível de análise interessante de fazer é analisar o sangue como ele se aparenta quando a gente coloca ele no microscópio, né? Então, analisando microscopicamente. Vamos ver esse videozinho aqui de alguém que gravou o sangue sendo visto no microscópio. Então, aqui, essa informação 100 vezes é a quantidade de ampliações que foram feitas, né? Então, foram feitas 100 ampliações, ou seja, a gente está vendo o sangue 100 vezes maior do que a gente veria sem um microscópio. E aí a gente vê aqui que tem um monte de coisinhas, né? Um monte de bolinhas, parece, né? No 100 vezes a gente já conseguia perceber. No 400 vezes, né? 400 vezes maior, a gente consegue notar com um pouquinho mais de detalhe o que eram aquelas coisinhas, né? Aqui a gente já consegue ver um pouquinho melhor a forma dessas coisinhas rosinhas que estão no sangue. Se a gente ampliar 1000 vezes, a gente consegue ver com muito mais detalhes. E aí a gente consegue ver que são coisas parecendo umas pastilhinhas, umas balinhas. Elas têm uns formatos como se fosse umas conchinhas, né? Que a gente chama esse formato de um formato côncavo.
E além dessas coisinhas com formato côncavo, que parecem umas conchinhas, né? Que a gente chama de hemácias, que são as células, que são um tipo de célula que tem dentro, que tem no nosso sangue, né? A gente vê também umas coisas diferentes, né? Que são menorzinhas. Aqui, por exemplo, essa aqui que eu tô demarcando com o cursor. Olha só, essa aqui é mais redondinha, tem umas pontinhas, parece. A gente consegue ver com bastante detalhes agora, né? Que tá bastante ampliado. E notem como são muitas, né? São muitas, muitas hemácias. Tem uma quantidade enorme. E a gente vê que há até deslocamento, né? Um movimentozinho pequenininho delas. Certo? Bom, então eu vou avançar o vídeo, vou colocar aqui para o finalzinho, porque aqui a gente consegue notar, a gente consegue ver agora o sangue. Aqui a gente está vendo o sangue fresco, né? Sem ele estar coagulado. No finalzinho aqui do vídeo, a pessoa também filmou no microscópio como é o sangue seco, né? Então aqui é o sangue seco ampliado 400 vezes. E aí a gente vê que o aspecto muda muito, né? Antes tinha aquele monte de coisinhas, né? De hemácias. E aqui a gente vê como se fosse uma placa seca com algumas rachaduras, né? O aspecto mudando totalmente por conta do sangue ter secado. E aqui a gente vê ampliado 100 vezes, né? Então ele deu uma afastada. Antes estava 400, agora está 100 vezes ampliado. Beleza? Bom, esses vídeos eu vou deixar o link deles na descrição desse plantão, tá bom? Então, se vocês quiserem ver o vídeo inteiro com mais detalhes, vocês podem entrar na descrição do vídeo aqui do YouTube e clicar no link e assistir ele depois, tá bom? Bom, e aí, você já consegue, a partir da análise desse vídeo, dizer se o sangue é uma substância pura ou se ele é uma mistura? E aí eu vou dar um tempinho para vocês, eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem no chat essa pergunta, tá bom? Pensem bem no que vocês analisaram do vídeo, né? Uma substância pura significaria que só tem um tipo de coisa, né? E uma mistura significa que tem várias coisas, como o nome já diz, né? Uma mistura é uma junção de várias coisas. E aí, o sangue, de acordo com o que vocês analisaram, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente, ou seja, só com seus olhos, como também com auxílio do microscópio, vocês conseguiram notar se existe mais do que uma coisa no sangue, se ele é uma coisa só, única? Mais uns segundinhos. Interajam no chat, pessoal. É importante para a gente conseguir debater e construir uma aula bacana, né? Assim a gente consegue aprender uns com os outros, né? Bom, eu acredito que com esse tempo já tenha dado, né? A gente. Então vamos para nossa resposta. Bom, o sangue é uma mistura. Como a gente viu no vídeo, o sangue, embora pareça ser um líquido vermelho, e aí a gente pode, olhando só com os nossos olhos, ter uma falsa impressão de que ele é uma substância pura. Então, a substância sangue, digamos assim, né? Uma substância vermelha, viscosa. Mas não, se a gente olha no microscópio, a gente percebe que ele é feito de várias coisas, né? Então, ele, na verdade, é uma mistura. O sangue, ele é classificado como uma mistura, ou seja, uma junção de várias coisas.
E o legal desse exemplo é que o sangue a gente só consegue saber que o sangue é uma mistura com a utilização do microscópio, né? Porque olhando para ele, a gente acha que é uma substância pura, a gente não vê partes, né? A gente não vê mais de uma parte nele, a gente acha que ele é uma substância pura, ou talvez alguma coisa diferente, né? Vamos criar mais um questionamento. Mas ele então é uma mistura homogênea ou ele é uma mistura heterogênea? Para responder essa pergunta, vamos fazer uma revisãozinha do que vocês viram na aula, né? Então, homogênea. O que seria uma mistura homogênea e o que seria uma mistura heterogênea? Eu destaquei aqui o comecinho da palavra porque homo significa igual e hetero significa diferente. Então, aqui a gente tem uma mistura homogênea, ou seja, eu tenho aqui água mais corante, aqui atrás também água mais corante, só que eu vejo uma coisa só, eu vejo um líquido azul. Em relação à heterogênea, eu tenho aqui óleo, água e areia e eu vejo as três partes. Então eu consigo distinguir fases, que eu digo que eu chamo isso aqui de fases. Por isso hétero, porque eu vejo partes diferentes. E homo, porque eu vejo uma coisa igual. Então aqui a gente tem uma fase monofásico, esse mono da frente da palavra significa um, né? Então uma fase apenas, eu só enxergo uma coisa, por isso homogênea. E aqui a gente tem três fases, a gente pode chamar isso de trifásico. Um sistema trifásico. Por quê? Porque tem três fases. A gente consegue ver a fase aqui de cima, que é a menos densa, né? O que é menos denso fica em cima, então, no caso, o óleo. A de densidade intermediária, que seria a água, e a de maior densidade, que seria a areia, que fica aqui no fundo. Um sistema heterogêneo. Bom, e aí? Então, o sangue é uma mistura homogênea ou ele é uma mistura heterogênea? Porque a gente já sabe que ele é uma mistura, porque a gente sabe que ele é feito de coisas diferentes. Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem em cima dessa pergunta e me responderem, tá bom? Lembrando que para responder essas perguntas é legal vocês tentarem lembrar do vídeo que viram, pensar na revisãozinha que a gente viu, né? Então, homogênea a gente tem uma coisa só, só tem uma fase, né? A gente tem uma fase só. E heterogênea, a gente tem mais de uma fase. Podem ser duas, três ou mais. Beleza? E mais um ponto importante é a gente pensar. Bom, a gente viu que no microscópio eu consigo identificar partes. Aquelas partes que eu consigo identificar, eu classifico como fases diferentes? Ou eu não classifico como fases diferentes porque olhando sem o microscópio eu vejo uma coisa só? Né? Essas são os raciocínios que a gente tem que levar em consideração para poder responder essa pergunta aqui. Bom, eu estou falando enquanto dá o tempo de vocês ir respondendo no chat. Por favor, vão interagindo para a gente conseguir construir um debate bacana. Bom, acredito que já tenha dado tempo para vocês mandarem alguma coisinha no chat. Tá? Qualquer coisa vocês podem ir mandando enquanto eu estou prosseguindo com a aula, que eu vou estar de olho no chat mesmo já tendo passado da pergunta, tá bom? Não tem problema. Bom, então a resposta é que ela é uma mistura heterogênea. Por quê? Quando a mistura é homogênea, como eu vou até voltar aqui no slide, como é o caso dessa água com corante, mesmo se eu coloco a água com corante no microscópio, eu não consigo enxergar o corante. Quando a gente forma uma mistura homogênea, os componentes estão misturados de forma tão, digamos que perfeita, vamos usar essa palavra, que a gente, mesmo com o microscópio, a gente não consegue identificar fases, né? A gente não consegue identificar partes. Quando a gente pensa no sangue, a gente olhando no microscópio, conseguimos identificar partes, a gente consegue identificar fases diferentes, certo? Então não podemos classificar uma mistura como sendo homogênea, sendo que olhando no microscópio a gente consegue identificar partes diferentes.
Beleza? É esse o raciocínio que a gente tem que usar. A maior parte das misturas heterogêneas, elas são assim, muito perceptivelmente heterogêneas, como é o caso aqui do óleo com a água e com a areia. É muito claro notar que isso é uma mistura heterogênea porque a gente identifica partes muito claramente separadas. No caso do sangue, a gente precisa da utilização do microscópio para conseguir identificar as partes. Tá? Então, existem algumas misturas heterogêneas que a gente só consegue saber que são heterogêneas analisando no microscópio, tá bom? Essa é a ideia dessa classificação aqui. Bom, essa imagenzinha aqui dessas hemácias, e até aqui a gente tem até umas outros tipos de células, né? É de um microscópio eletrônico de varredura. É um microscópio que não é esse aqui que eu coloquei na imagem, esse aqui é um microscópio óptico, que amplia muito menos do que o microscópio eletrônico de varredura, tá? O microscópio eletrônico de varredura, ele funciona de um jeito bem diferente, e aí ele consegue ampliar as imagens muito mais do que esse microscópio mais comum aqui, que a gente chama de microscópio óptico, tá? Eu só coloquei a imagenzinha aqui para a gente ter também a visão de como seria ampliando mais ainda do que o que a gente viu no vídeo, tá bom? Então, voltando, né? A princípio, a gente olha para o sangue e vê uma coisa só. A gente tem duas ideias. Ou pode ser uma mistura homogênea, ou pode ser uma substância pura. Só que aí, quando a gente amplia no microscópio, a gente consegue identificar partes. Então, a gente percebe que, na verdade, aquela nossa primeira impressão estava errada. Quando a gente olha no microscópio, a gente consegue identificar partes, a gente consegue identificar fases. Então, a gente consegue concluir que o sangue é uma mistura e é uma mistura heterogênea. Beleza? Bom, já que é uma mistura, é possível a gente separar os componentes do sangue? Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, pensassem aí um pouquinho. Como essa resposta é só de sim ou não, né? A gente vai complicar ela um pouquinho mais, né? Então, se sim, se é possível, como? Como que seria possível a gente separar esses componentes do sangue? Caso você responda que não, né, que não é possível separar esses componentes do sangue, eu gostaria que você justificasse por que não, né? E aí, outro questionamento que pode vir à cabeça de vocês e que veio na minha quando eu estava fazendo esse slide é: essa separação teria algo a ver com os exames de sangue, né? Então vamos pensar. Se é possível separar, tem a ver com o exame de sangue? Ou não é possível de separar, isso não influencia nos exames de sangue? Exame de sangue é outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui? Eu gostaria que vocês pensassem em cima dessas perguntas. E aí eu vou dar o tempinho aí para vocês ir respondendo no chat, tá bom? Tentem lembrar da aula de química que vocês tiveram. A professora Leila falou de alguns métodos de separação de misturas. Tentem pensar neles, se talvez seria possível separar com aquelas formas de separar misturas que vocês viram na aula. Se durante a rotina de vocês já separaram alguma mistura e vocês acham que daria para separar o sangue, né, os componentes do sangue a partir desse método que vocês já usaram ou que vocês viram na escola, tá bom? Vou dando mais alguns segundinhos e aí a gente vai para a próxima parte. Mesmo que vocês não tenham certeza da resposta, não tem problema, pessoal. Manda aí no chat e a gente vai construindo os conceitos juntos, tá bom? Não precisa mandar algo tendo 100% de certeza. Vocês podem mandar coisas que vocês acham, que vocês imaginem agora e que acreditem que talvez desse certo, beleza? Bom, eu acho que deu tempo suficiente para a gente mandar essas respostas no chat. Eu vou avançando, tá bom? Bom, a resposta é sim, é possível separar. E aqui eu até coloquei uma imagenzinha daquele mesmo tubo, né, com o sangue, do exame de sangue, né, com as partes separadas. Aqui a gente tem uma parte em cima, amarelinha, e uma parte bem mais escura embaixo, claramente separados. Agora a gente consegue ver
Poxa, agora sim eu consigo notar que é uma mistura heterogênea, com certeza. Ó. A gente consegue identificar partes muito claramente, né? Bom, e aí aqui a gente tem a parte de cima, essa amarelinha é uma parte líquida, e essa parte embaixo, como tá embaixo, é mais densa, é uma parte sólida, tá bom? Bom, e aí, como separamos misturas heterogêneas de sólido com líquido? Porque aqui a gente acabou de ver que o sangue ele tem essa parte líquida e tem a parte sólida. Como que a gente separa misturas heterogêneas de um sólido com um líquido? Assim como o sangue, né? Porque o sangue é heterogêneo, é uma mistura heterogênea, e ele é uma mistura de sólido com líquido. Então, como que a gente faz para separar esse tipo de mistura? Qual usar para o sangue, né? Dentre os métodos de separação de misturas, qual seria o mais adequado para separar o sangue? E aqui eu listei os dois métodos de separação de misturas mais comuns, que seria a decantação, e aí tá com uma pergunta para perguntar para vocês se seria possível separar por decantação ou por filtração. Bom, decantação, para quem não se lembra, é aquele método de separação de mistura clássico para você pegar, por exemplo, água e areia. Aí você chacoalha. Quando você pega água, areia e chacoalha, você forma aquela água toda suja. É uma mistura. Só que se você colocar isso dentro de uma garrafinha, por exemplo, areia e água, e chacoalhar a garrafinha. Se você deixar a garrafinha paradinha num canto, a areia naturalmente vai para o fundo, porque a areia é mais densa e água e areia formam uma mistura heterogênea. E é um sólido com líquido. E aí, por diferença de densidade, ou seja, pela areia ser mais densa, ela vai para o fundo naturalmente, tá? Esse é a decantação, tá? Esse processo de você deixar em repouso, deixar paradinho, e aí o que é mais denso vai para o fundo. Isso só serve para misturas heterogêneas, beleza? Filtração. Filtração é também um clássico, né? A gente sempre faz filtração, seja no colocando água da torneira no filtro de barro para tomar água depois, seja fazendo café, a gente dissolve o café na água quente, né? Porque a gente esquenta a água porque o café é mais solúvel na água quente. Só que mesmo assim, uma parte do pó do café não dissolve. Então a gente coloca ele num coador, né? Que seria um filtro, basicamente, um filtro de papel. A gente chama popularmente de coador. A gente coloca essa mistura de pó de café não dissolvido com o café pronto, né? A gente passa ele por um filtro e aí o café que estava em excesso, o pó de café que estava em excesso fica no filtro e o café que está dissolvido, né, junto com a água quente, passa pelo filtro e a gente toma o café. Certo? Então, filtração é esse processo de você usar um coador ou um filtro, né, para poder barrar o sólido e deixar o líquido passar. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que algum desses dois métodos, né, é eficaz para conseguir separar as duas partes do sangue, assim como a gente está vendo na fotinha? É essa a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. E aí eu vou dar mais um tempinho para vocês irem respondendo, caso vocês ainda não tenham colocado nada no chat. Pensa nesses dois processos. Imagina se você colocar e deixar o sangue em repouso. Será que essa parte sólida ela vai naturalmente para o fundo por ser mais densa? Será que se eu passar num filtro, essa parte sólida ela fica retida no filtro, no coador? Ou será que nenhum dos dois métodos serve? Né? Essas são as reflexões que vocês têm que construir para tentar responder essa pergunta. Eu acredito que já tenha dado um tempo suficiente para vocês mandarem alguma coisinha no chat e a gente debater um pouquinho em cima. Eu vou avançar. Bom, nenhuma delas parece adequado, certo? Porque se você imaginar você passando o sangue por um filtro, não sei, mas na minha cabeça parece que o sangue todo passa, né? Porque
olhando para ele tem já esse aspecto desse líquido viscoso, né? Se a gente passa ele por um filtro, você vai lambuzar todo o filtro de sangue e o sangue vai passar, não vai ficar parte sólida retida no filtro. Da mesma forma que se você deixar o sangue paradinho, aquela parte sólida, ela não vai naturalmente pro fundo. A gente precisa usar um outro processo. Então, a gente deve usar um processo chamado centrifugação, tá bom? Eu sei que para muitos deve ser um nome novo, né? Então a gente até deixou aqui, mas o que é isso, né? E essa carinha assustada. Não tem problema, a gente vai ver com calma o que é centrifugação, tá? E aí, para a gente ilustrar o que é centrifugação, vamos pensar um pouquinho, tá? Para aquela parte sólida ir para o fundo, a gente quer que ela vá para o fundo, né? Então aquela parte sólida precisa ir para o fundo. Para ela ir para o fundo, a gente precisa que uma força empurre aquela coisa para o fundo, tá? Por quê? Porque se a gente deixar o sangue paradinho, ele vai coagular, vai estragar e não vai a parte sólida ir para o fundo naturalmente. Então a gente precisa que algo force aquela parcela sólida do sangue ir para o fundo. Por isso que a gente está escrito aqui, precisamos que uma força empurre para o fundo. Agora pensem comigo, quando a gente gira qualquer coisa, quando a gente gira alguma coisa, não parece que surge uma força puxando aquilo? Então quando a gente gira uma mistura bem rápido, o que é mais denso é jogado para o fundo. Tentem pensar numa corda, talvez. Quando você gira ela fica esticadinha, porque parece que tem uma força puxando ela para fora, que força ela a ficar esticada. Da mesma forma, se a gente gira uma mistura bem rápida, aquela parte que é mais densa, ela vai ser como se fosse jogada para fora, vamos falar assim. Ela vai ser empurrada para o fundo do potinho, do que quer que você esteja girando. Por conta desse movimento de girar que força, né, o que é mais denso de ir para o fundo. Então vamos ver, né, como que essa força atua na prática. E aqui eu coloquei um risos porque eu selecionei uns vídeos um tanto inusitados. Vamos dar uma analisada nessas pessoas aqui. Bom, de cara a gente vê que tem adultos num brinquedo de criança. Já sabemos que não vai dar certo, né? Porque quando adulto vai num brinquedo de criança, já sabemos que vai dar merda. E ali a gente tem uma moto que tá transferindo, né, o movimento rotativo, giratório da roda para o brinquedo. E ali temos uma pessoa voando. Agora a gente vai ver o vídeo em câmera lenta. Então ali a gente tem a moto que está transferindo o movimento da roda para o gira-gira. E aí as duas pessoas estão girando muito rápido. Como elas estão girando muito rápido, esse idiota foi jogado para longe, né? Porque essa força que empurra a pessoa, ela surge, né? Essa força surge. Bom, vamos ver mais um vídeo. Aqui a gente tem um Homem-Aranha num parque aprontando, né? Então vamos ver, ele tá nesse balanço. E aí ele girou uma vez, e girou dois, e foi três, e foi quatro, e cinco, e foi. Aqui a gente também tem essa força atuando de novo, né? Então, ele estava no movimento giratório, um movimento circular. Ele estava no movimento circular e aí, né? Se ele não tinha força suficiente para ficar segurando na barra, ele foi jogado para longe. É mais ou menos nessa linha que eu quero que vocês imaginem o processo de centrifugação, tá? Então, vamos ver o funcionamento de uma centrífuga, porque aqui a gente viu como que essa força surge, né? Quando a gente está num movimento circular, essa força que joga para longe, como que ela aparece, né? Em casos do dia a dia, na verdade, não tão dia a dia, né? Não é sempre que a gente vê uma pessoa voando de um gira-gira, mas digamos que é do dia a dia porque são memes e a gente vê memes todo dia no Facebook. Mas enfim. Então vejamos o funcionamento de uma centrífuga, que é um equipamento construído para fazer esse movimento giratório, tá bom? Então aqui eu vou dar play no vídeo. Eu quero que vocês vejam ali no fundo o aparelho, eu vou pausar pra gente ver essa coisa branca aqui. Isso aqui é a centrífuga, tá bom?
Então, essa centrífuga, ele vai colocar duas misturas dentro da centrífuga. Eu vou achar aqui o trecho do vídeo que ele faz isso. Bom, aqui. Aqui ele está colocando primeiro essa mistura verde. Reparem que assim como o sangue, à primeira vista parece uma mistura homogênea. Parece uma mistura homogênea, mas se a gente colocar dentro da centrífuga e conseguir separar, significa que é heterogênea, porque mistura homogênea não dá para separar. Por exemplo, se você colocar água do mar, água salgada, dentro de uma centrífuga, você pode deixar lá girando. O sal não vai para o fundo, porque é uma mistura homogênea, tá bom? Homogênea significa que tem uma fase só, a gente só enxerga uma coisa, tá? Aqui parece, a princípio, uma mistura homogênea, porque a gente vê uma coisa verde só, tá? Mas é uma mistura heterogênea e a gente vai ver que depois de colocar na centrífuga vai separar. E ele vai colocar, ele fecha a tampa e ele liga a centrífuga. E aí a centrífuga ela vai começar a girar, aquela parte, né, de ferro dentro, ela gira bem rápido mesmo. Aqui ele tá mostrando o botão de velocidade, né? E aí a gente consegue ver ela girando ali dentro, né? Ele até abriu a tampa aí. Essa centrífuga é bem antiga. As centrífugas mais modernas não tem essa coisa de abrir a tampa e ficar vendo dentro, não. Por isso que eu peguei esse vídeo com essa centrífuga velha pra gente conseguir ver aquela parte ali de dentro girando, tá bom? Bom, ali, ó, tá girando bem rápido. Vamos avançar um pouquinho pra gente ver a centrífuga parada já, né? Então, vou pôr aqui nos 3 minutos e meio. Ah, pessoal, e esses vídeos todos eu vou deixar na descrição do vídeo aqui do plantão, tá bom? Aí, agora a centrífuga parou, ele vai mostrar o que deu as misturas, tá? Essa mistura a gente acabou nem vendo ele colocando, mas é uma outra mistura, não é aquela verde. A verde ele ainda vai tirar de lá de dentro. Aqui a gente tem um sólido no fundo, um sólido escuro, né? E uma fase líquida em cima. E aqui a gente vê aquela mistura verde que a gente achava que parecia homogênea, mas na verdade era heterogênea. Então a gente vê aqui duas fases líquidas, né? Uma fase líquida mais densa e verde no fundo, e uma fase líquida menos densa em cima, assim mais clarinha, né? E um detalhe que eu quero que vocês reparem, como a gente pode verificar que uma mistura é heterogênea, mesmo que ela não aparente ser. Vocês conseguem ver que esse verde aqui é um verde que parece que deixa a luz passar. E esse verde aqui que a gente viu antes, eu vou até achar aqui a parte do vídeo. Ó. Esse verde aqui, ó. Não parece que é tipo um verde meio sujo, um verde meio sabão? Não sei. Mas é um verde meio que não deixa a luz passar. Quando isso não deixa a luz passar, é um indicativo de que é uma mistura heterogênea, mesmo que não pareça. Tá? Da mesma forma que o sangue não deixa a luz passar. A gente vê aquela coisa escura e difusa. A gente usa essa palavra difusa para esse tipo de coisa. Ela não deixa a luz passar. Olha só como a cor é bem diferente quando a gente conseguiu separar pela centrífuga. O verde ficou bem mais, como parece que limpo, né? Parece que limpou, alguma coisa assim. E aí agora a gente vê que é um líquido verde que deixa a luz passar. Então, aqui a gente nota que depois de separado, a gente tem essa mudança no comportamento com relação à luz, né? A luz antes não passava, agora passa, porque antes era uma mistura heterogênea que não parecia, e agora aqui a gente já tem as duas fases daquela mistura heterogênea separadinhas. E elas foram separadas por centrifugação, porque a gente usou uma centrífuga para poder separar. Beleza, pessoal? Aí ele vai colocar os dois um do ladinho do outro, ele vai pegar. Certo? Bom, é isso. Bom, isso aqui é uma centrífuga usada para separar duas misturas que não são as que a gente está discutindo. A gente está falando do sangue, né? Então vamos ver uma centrifugação do sangue especificamente, tá bom?
Esse vídeo aqui é um vídeo com instruções sobre o uso de uma centrífuga para separar sangue, né? Então aqui a gente tem os tubinhos para exame de sangue, né, com o sangue dentro. Como eu disse, ó, a gente nota que o sangue ele não deixa a luz passar, então já é um bom indicativo, mesmo sem olhar no microscópio, de que é uma mistura heterogênea. De que, né, escondido existe mais do que uma face. Então aqui agora eu vou avançar um pouquinho, né? Porque aqui ele tá dando as instruções sobre equipamento de segurança, como usar a centrífuga. Então vamos ver aqui, ó. Aqui ele tá com um tubinho com as amostras de sangue que eles vão colocar na centrífuga. Aqui tá escrito, né? Aqui tava escrito no tubo. Tubo não coagulante, ou seja, é um tubo que ele impede a coagulação do sangue que tá dentro, tá? É por isso que tá escrito aqui. Vamos avançar mais um pouquinho para ver ele colocando para a gente ver a centrífuga. Como eu disse, aquela centrífuga do vídeo anterior era bem antiga, né? Olha como essa centrífuga é bem mais bonita, bem mais moderna. Né? Então aqui a gente vê vários botõezinhos, né? Aqui a gente tem velocidade, temperatura, com vários tipos de controle, porque o sangue, a gente precisa ter todo tipo de cuidado para fazer os exames de sangue direitinho. Tá? Vou avançar mais um pouquinho, porque aqui ele tá dando as instruções, né? E a gente nem tá ouvindo o áudio de qualquer jeito. Aqui a gente tem, dentro da centrífuga a gente tem esses recipientes e esse eixo, né, que é responsável por fazer o movimento giratório. E aí ele vai colocar as duas amostras que vão ser analisadas dentro da centrífuga. Vamos avançar um pouquinho mais para a gente ver a centrífuga funcionando, né? Então, ó, esse número que eles estão mostrando aqui, que tá sempre aumentando, tá escrito aqui embaixo, RPM. Isso aqui é a velocidade da centrífuga. Eu vi que vocês tiveram aula de física e vocês até viram esse símbolo aqui, ó, na aula de física, que chama velocidade angular. Por que velocidade angular? Porque vocês viram em física movimento circular, e aqui a gente está falando de uma centrífuga que gira, né? Então tem tudo a ver. Os conceitos físicos envolvidos em movimento circular são aplicáveis a esse equipamento aqui que é utilizado em separação de misturas. E aí aqui a gente tem a velocidade angular, tanto que está escrito aqui embaixo speed, que a gente vê que é o botão que regula a velocidade, né? E como a gente está falando de movimento circular, é a velocidade angular. E aqui a gente tem nesse visor o RPM. RPM significa rotações por minuto. Ou seja, aqui nesse instante que eu pausei o vídeo, a centrífuga está fazendo 1340 rotações por minuto. É muita coisa. E aumentando. Cada vez girando mais rápido. Então, imaginem a força que essa rotação gera nas partes sólidas do sangue, né? Então, elas empurram, esse movimento circular, ele empurra com muita força essas partes sólidas do sangue para o fundo dos tubinhos de exame. Né? Vamos avançar aqui mais um pouquinho para a gente ver. Agora a gente vai dar uma olhadinha em outra parte. Aqui. Bom, aqui eles já tiraram da centrífuga e aí a gente viu como estava naquela nossa imagem do slide. Uma parte líquida em cima e uma parte sólida mais escura no fundo, que é a parte mais densa. Que foi a parte empurrada pela força desse movimento circular, né, em altíssima velocidade. E aí o que acontece? Por que é necessário fazer esse tipo de processo num exame de sangue? Porque se você está querendo fazer, se você está querendo analisar a parte líquida do sangue, ou seja, essa parte aqui amarelinha, você precisa tirar a parte sólida, né? Então aqui eles vão até mostrar
Eles vão até mostrar como que eles fazem para retirar essa parte amarelinha de cima para poder levar para análise no laboratório. Né? Eu vou avançar aqui um pouquinho, já tá na parte que eu queria mostrar para vocês. Eles vão abrir, né, o tubo de exame, e aí eles vão usar essa coisa que a gente chama de pipeta volumétrica. Essa pipeta de plástico a gente chama de pipeta de Pasteur. Essa pipeta parece um conta-gota, é a mesma coisa, né? Você aperta ali em cima, coloca dentro do líquido e aí você consegue sugar o líquido, como se fosse um conta-gotas mesmo. Mas o nome certo é pipeta, e essa pipeta chama pipeta de Pasteur. Aí, ó, conseguiu pegar a parte líquida do sangue, coloca dentro desse recipientezinho e dá para levar para o laboratório para fazer outros tipos de análise. Então, sim, separar os componentes do sangue tem tudo a ver com o exame de sangue, respondendo a pergunta que a gente fez lá no slide anteriormente. Vamos ver o nosso último trecho aqui nos 8 minutos e meio desse vídeo. Aqui é mostrando que se eu quiser tirar totalmente a parte líquida, com o auxílio da pipeta eu consigo. É só eu ir puxando com muito cuidado toda a parte líquida. E aí eu deixo no fundo a parte sólida, que é aquela parte mais escura e mais densa que fica no fundo. Tá bom, pessoal? Desse vídeo era isso, o link vai estar na descrição desse plantão. Bom, então vamos lá. Uma centrífuga também é utilizada no treinamento de pilotos de aeronaves, né? Eu não sei se vocês já viram isso aqui, mas eu trouxe o vídeo para quem não viu ainda, né? E para a gente ver uma outra aplicação de centrífuga, né? Porque a gente estava vendo uma centrífuga utilizada para separar misturas, e aqui a gente vai ver uma centrífuga usada no treinamento de pilotos de aeronaves. Então, se uma pessoa vai estar dentro dessa centrífuga, então imaginem que ela é muito grande, bem maior do que aquelas que a gente estava vendo. Então, aqui nesse vídeo, a gente vai estar vendo uma centrífuga de um centro de treinamento de pilotos de aeronaves. Tá? E aí a gente tem... Opa, aqui voltou tudo de novo, mas vamos ver aqui do comecinho. Aí aqui a gente tem uma estrutura enorme, né, que tem 2 cabines, uma em cada ponta, e aí a pessoa entra dentro daquela cabine e aí ela gira, né? Isso serve para simular a sensação que o piloto sente na aeronave, quando ela está em alta velocidade, né? E aí a gente tem aqui ele sentindo essa força, né? Decorrente desse movimento giratório super veloz. Vamos avançar um pouquinho aqui. Eu vou colocar nos 3 minutos. É claro que eu tô avançando, cortando vários pedaços. Se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, vai estar na descrição. Aí vocês podem, depois da aula, clicar e assistir. Aqui. Bom, aqui a gente tem o carinha que estava fazendo a reportagem, né? Ele nunca tinha entrado numa centrífuga, e aí é a primeira vez dele na centrífuga. E aí a gente vai ver ele passando super mal aqui, porque é uma força muito estranha, que a gente não está acostumado a sentir. E aí aqui ele até deu uma leve desmaiada, né? E ele passou bastante mal. É por isso que os pilotos precisam treinar nessa centrífuga, porque eles precisam estar acostumados com isso para que eles não desmaiem quando eles estiverem pilotando a aeronave, né? Beleza, pessoal? Aí, se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, depois vocês vejam, tá bom? Eu vou pular o restante. Bom, outro exemplo de centrífuga tá no nosso dia a dia. Máquina de lavar roupa também possui uma centrífuga, né? Então é aquela máquina que lava e seca, né? Porque ela gira com muita velocidade e aí a roupa ela gira junto, né? E a água que tá com a roupa ela é forçada a sair, né? Essa água ela é jogada fora por conta do movimento o movimento giratório da máquina de lavar. Tá bom? Então, quando ela faz aquele movimento de girar para poder secar a roupa, aquilo também é uma centrífuga, né? Ela tá girando, fazendo com que uma parte
que isso é uma mistura também. Roupa molhada seria uma mistura de sólido com líquido. A roupa seria o sólido e o líquido seria a água. Então, a roupa molhada, a água sai por conta da força desse movimento giratório que expulsa essa água, tá bom? Bom, mas nos resta responder do que é feito o sangue, porque a gente já viu que ele é feito de uma parte líquida e de uma parte sólida. A gente viu umas hemácias, né, no microscópio, algumas outras coisas diferentes, mas do que ele é feito, né? Vamos responder com um pouquinho mais de detalhe essa pergunta. Bom, o sangue, né, voltando para aquela imagem que a gente já viu, ele tem essa parte líquida e essa parte sólida. Essa parte líquida a gente chama de plasma, tá? Esse é o nome bonitinho dessa parte líquida. E essa parte líquida não é pura, é uma mistura formada por 90% de água e proteínas, açúcares, gorduras e sais minerais dissolvidos. Beleza? 90% do plasma dessa parte líquida é água, mas também existem outras coisas dissolvidas nessa água, por isso que ela fica amarelinha assim, tá? E aí, como são coisas dissolvidas na água, o plasma é uma mistura homogênea. Isso aqui é um líquido e ele é homogêneo. Tanto que a gente vê até que a luz passa por ele, né? Outro indicativo de mistura homogênea, lembra? Falando sobre o exame de sangue, por que é legal separar as partes do sangue, tirar o plasma e fazer análise? Porque se eu tiro o plasma e levo para o laboratório, eu consigo ver se a pessoa está consumindo muita gordura, eu consigo saber se tem muito açúcar no sangue dela, se ela tem diabetes. Se ela tá consumindo muito açúcar, né? Se ela tá consumindo muita fritura, se ela precisa, se ela está com algum problema com relação à alimentação. Então é por isso que é interessante separar esses dois componentes do sangue e levar o plasma para análise, porque a gente consegue tirar várias conclusões analisando a quantidade dessas coisinhas que estão dissolvidas aqui, tá bom? Agora, essa parte sólida ela é formada por hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias são aquelas coisinhas vermelhinhas, rosinhas, né, na verdade, no vídeo, mas a gente está acostumado a ver elas vermelhas. Que tem o formatinho de concha e elas são responsáveis por fazer transporte de gases no nosso sangue. Então, é elas que transportam oxigênio e são elas que transportam o oxigênio para a gente, né, no nosso sangue. Tá? E os leucócitos são os famosos glóbulos brancos. A gente chama de glóbulos brancos, mas o nome bonitinho dele é leucócitos. Os leucócitos eles são responsáveis pelo sistema imunológico, ou seja, eles são o nosso sistema de defesa. Se entra algum bichinho que faz mal pra gente, os leucócitos vão lá e tentam destruir aquele agente que a gente chama de agente patógeno, né? A coisinha que provoca uma doença na gente. Se ele estiver ali no sangue, os leucócitos podem detectar e destruir ele, caso eles consigam, né? E as plaquetas? As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação. Se você não tem plaqueta e você faz um cortinho, né? Ou se você tem pouca plaqueta e você faz um cortinho, você sangra e não coagula. Ou seja, você não para de sangrar. Porque o que acontece? Quando você tem um corte, você sangra um pouco, mas depois, logo em seguida, aquele sangue coagula e você para de sangrar. As plaquetas são responsáveis por esse processo de coagulação. Elas são importantes para poder tampar um ferimento, por exemplo, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente tem uma parte líquida que a gente chama de plasma, com essas coisas aqui, compondo o plasma, e a parte sólida é composta por essas três coisinhas, tá bom? Bom, você consegue pensar em outro exemplo de mistura heterogênea que precisamos de um microscópio para poder afirmar que ela é mistura heterogênea? Lembrem, essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem no chat, então eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Enquanto eu dou o tempinho, eu vou, como nos outros casos, vou dando umas dicas para vocês para ver se eu consigo ajudar, tá bom? Então, essas misturas heterogêneas, como o sangue, a gente bate o olho e parece que tem uma coisa só, mas na verdade não tem. A gente consegue analisar isso olhando no microscópio, mas a gente também consegue notar isso se a gente vê se a luz consegue atravessar bem ou se ela não consegue atravessar bem. Então, tentem lembrar do sangue, né? Depois que a gente consegue separar, a gente vê que o plasma
ele é translúcido, a gente consegue ver que a luz passa por ele. A gente pode lembrar também daquele líquidozinho verde que a gente viu no primeiro vídeo da centrífuga, que a gente viu nesse plantão, que tinha um líquidozinho verde. Antes de pôr na centrífuga, tava aquele líquido verde meio sabão, meio sabonete líquido, sei lá, que não deixava a luz passar, que a gente chama de difuso, né? Não deixa a luz passar. Depois de pôr na centrífuga, a gente viu separado duas fases, e uma das fases era verde realmente, só que era um verde muito mais limpo, parecia que a luz passava. Então tentem pensar em misturas, em coisas do cotidiano de vocês que tenham essa aparência, que não deixa a luz passar, né? Parece uma coisa só, mas que talvez se colocasse no microscópio a gente conseguiria identificar partes. Vou dar mais uns segundinhos aí depois dessa dica para ver se ajuda vocês. Não tenham medo de chutar, podem colocar o que vocês acharem, a gente discute no chat e justifica se tiver errado. E também parabeniza se tiver certo, né, claro. Eu vou mostrar um exemplo aqui, tá? No slide. Mas pode ser que vocês tenham me apresentado outros aí no chat que também sejam, tá? Misturas heterogêneas, enfim. Aqui no slide, né? Agora que eu já dei um tempinho para vocês responderem, a gente vai falar do leite, tá? O leite é um exemplo muito parecido com o sangue. Eu sei que a cor é diferente, é totalmente outra coisa. O leite a gente consome, né? É parte da nossa alimentação, mas enfim. O que eu quero dizer é que o aspecto, o comportamento dele com relação à classificação de misturas é muito parecido. Porque a gente olha para ele, de cara parece que é uma coisa só. Então a gente pensa, ou é uma substância, a substância leite, ou é uma mistura homogênea. Mas não, se a gente coloca no microscópio, a gente percebe que o leite tem várias coisinhas. Tá? Da mesma forma, o leite ele é branco e ele não deixa a luz passar. Então isso já nos dá uma dica de que talvez ele seja heterogêneo, por conta dessa questão da interação com a luz que eu citei umas outras vezes antes, tá bom? Nesse plantão. Bom, então vamos ver o videozinho, né, do leite no microscópio. Aqui ele vai mostrar, esse vídeo ele vai mostrar, vou traduzir para vocês, tá bom? Ele vai mostrar isso aqui, que a tradução é leite materno, tá bom? É o leite de ser humano mesmo, né, tá? Então é de uma mãe, é uma análise de um leite materno. Infantes Fórmula é esse aqui, ó, tá bom? Eu até deixei uma foto. Que é aquele leite que a gente compra e faz pro bebezinho que ou não tem uma mãe, ou a mãe não tá podendo amamentar por algum motivo, tá? Aí precisa dar esse tipo de leite aqui. Como o vídeo tá em inglês, ele põe esse nome aqui. Mas é esse leite em pó aqui diferente, né? Que aquele leite em pó até mais caro porque ele é para bebê, para bebezinho pequeno. E o vídeo também vai mostrar, além do leite materno e o leite, aquele leite lá que eu mostrei para vocês, que ele é em pó para bebê, também vai mostrar o leite de vaca, mas não é o leite de vaca tirado direto da vaca, é o leite de vaca passado pelo processo industrial de pasteurização, tá? E o leite de amêndoas, tá bom? A gente vai ver os quatro leites no microscópio. Aqui a gente tem o leite materno 40 vezes maior do que o que a gente vê sem o microscópio, então ele está ampliado 40 vezes. Aí, ampliado 100 vezes, a gente já consegue ver muito mais nitidamente esse monte de bolinha. Isso aqui são bolhas de gordura, tá bom? Então, a gente, no leite, tem muitas bolhas de gordura, por isso que ele é uma mistura heterogênea. A gente tem essa parte que tá por fora e essas bolinhas, esses eu esqueci o nome, essas vesículas, lembrei, essas vesículas de gordura, tá bom? Ampliado 400 vezes, a gente consegue ver muito mais claramente essas vesículas de gordura que estão presentes no leite. E aí fica muito mais nítido que é uma mistura heterogênea, porque a gente identifica partes agora. A gente identifica fases, né? A gente tem essa fase na qual as vesículas estão e as próprias vesículas. A gente consegue, no mínimo, identificar de cara duas fases aqui. Pode ser que existam outras, né? Mas aqui a gente está vendo as duas mais óbvias. Caso o leite tenha algum micro-organismo, a gente tem mais as bactérias que possam estar aqui. Enfim.
tá? Vamos ver se ele vai ampliar um pouquinho mais, e aí a gente vai pro final, porque no final ele já mostra os 4 leites, um do ladinho do outro, comparando eles, tá bom? Lembrando que esse aqui é leite materno, tá bom? Não é o leite de vaca. Não é o leite de caixinha que a gente toma. Esse é o leite para bebê mesmo. Para bebezinho, bebê criança, que eu quis dizer. Tá? Aqui, vamos ver. Bom, aqui a gente tem o leite materno, aqui tem o leite lá em pó, que é para criança. E aqui a gente tem o leite de vaca da caixinha, que é o que foi passado pelo processo industrial de pasteurização, e o leite de amêndoas. Todos eles a gente consegue ver partes. É claro que uns em maior quantidade, quando é o caso do leite materno, a gente vê com muito mais quantidade essas vesículas de gordura. Aqui no leite o leite em pó para criança, a gente vê uma quantidade bem menorzinha, mas a gente consegue enxergar. No leite de vaca pasteurizado, a gente vê de forma bem difícil, né? É bem clarinha, mas a gente consegue ver as vesículas de gordura. E até no leite de amêndoas a gente consegue identificar partes. Então os 4 exemplos são leite, e os leites são heterogêneos, porque a gente identifica fases, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizar essa nossa aula com esse meme imperdível, super contextualizado com o nosso plantão de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui participando, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem. Os vídeos todos que a gente viu vão estar no link, vão estar com o link na descrição do vídeo. E a gente se vê logo mais nos próximos plantões, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Um grande beijo, um grande abraço.